todos, meu nome é Douglas Miguel Vieira e vou apresentar o trabalho Cultura Brasileira em suas origens, raízes e perfis até 1889. Faço parte do grupo 3. Inicialmente vou falar do período pré-cabralino. Estimativas atuais indicam que viviam no Brasil aproximadamente 3 milhões de índios antes da chegada de Cabral em 1500. Eles falavam 1.200 línguas diferentes. Eles não dominavam a escrita, portanto, os estudiosos modernos usam predominantemente a arqueologia para estudar esses povos. Destaque para o trabalho de Peter Lund, um dinamarquês que viveu em Lagoa Santa, Minas Gerais. Deu importantes contribuições para o estudo. Essa imagem mostra os povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. Destaque para os povos tupis-guaranis, que viviam no litoral, e também para o povo G, que vivia na área mais central do território. Alguns dados demográficos da população indígena no Brasil ao longo dos anos mostram como, em 1500, a maior parte da população vivia no litoral e, a partir do contato com os invasores europeus, o número de índios foi caindo progressivamente. Nas décadas mais recentes, estamos testemunhando um aumento do número da população indígena. Algumas características dessas populações do período pré-cabralino. A família linguística tupi-guarani era mais numerosa. Os nativos viviam em aldeias que contavam com entre 500 e 800 habitantes. Viviam predominantemente de caça e coleta e de forma seminômade. Eles se instalavam em uma região, consumiam os recursos naturais dessa região e, quando eles já estavam esgotados, partiam para outra região. Também praticavam de forma rudimentar a agricultura, plantando batata doce, milho, abacaxi, mandioca e outras culturas. Nessas sociedades, o chefe político era o cacique. Nelas também existia o pajé, que era responsável pela vida religiosa e por tratamentos medicinais com ervas e plantas, além de executar rituais místicos. Os nativos eram capazes de realizar artesanato usando cerâmica, palha, cipó, madeira e dentes de animais. Sua religião era fundamentada na crença em espíritos de seus antepassados e em forças da natureza. Seu legado para a sociedade brasileira atual é que milhares de palavras dos idiomas indígenas passaram a integrar a língua portuguesa. Vários hábitos foram adotados pelos colonizadores e chegaram até nós, como, por exemplo, hábitos alimentares e hábitos também do dia a dia, como o hábito de se banhar várias vezes, coisa que os portugueses não tinham. Foram importantes na miscigenação populacional brasileira, contribuíram para a cultura e para o folclore brasileiro com suas lendas, e foram importantes no processo de desbravamento do território e interiorização, juntamente com os portugueses. Falando agora da divisão do mundo feita pelos europeus, principalmente Portugal e Espanha, esse mapa do século XVI mostra o Tratado de Tordesilhas, a linha meridional que está mais à esquerda, que dividiu o mundo entre esfera de influência portuguesa e espanhola. Portugal e Espanha foram os primeiros países a constituírem estados nacionais unificados sob o controle de um monarca. Por isso, eles eram quem tinham as condições de financiar e organizar as viagens marítimas que começaram no século XV. França, Inglaterra e Holanda não tinham condições no século XX de realizar tais empreendimentos. A Inglaterra, por exemplo, vivia uma guerra civil, a Guerra das Duas Rosas. Em 7 de junho de 1494, houve a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em que Portugal e Espanha estabeleciam um meridiano imaginário de demarcação, conforme mostrado na imagem anterior, traçadas 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. As terras a leste seriam de Portugal, as terras a oeste da Espanha. Posteriormente, Inglaterra, França e Holanda iriam contestar tal tratado. As grandes navegações e o caminho para as Índias. As cidades italianas e o Império Otomano dominavam a rota do Mediterrâneo, que levava até as Índias e onde os europeus conseguiam as especiarias, usadas no tempero e conservação dos alimentos. Em 1498, o português Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, por uma rota alternativa, depois de cruzar o Cabo da Boa Esperança. Isso foi um fato histórico. Posteriormente, a coroa portuguesa passou a incentivar nova frota, uma nova expedição, porque é uma rota ainda mais rápida para chegar à Índia e ter acesso ao comércio de especiarias. Tal frota
foi comandado por Pedro Álvares Cabral, que em 22 de abril de 1500 chegou ao litoral do Brasil. 2 dias depois, desembarcou no local que hoje existe, a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Por incrível que pareça, ele acreditava estar perto da Índia. Não tinha nem noção que estava chegando em um novo continente. A título de curiosidade, os nativos chamavam o território, que hoje é o Brasil, eles denominavam o território como sendo Pindorama. Falando desse contato inicial entre duas civilizações completamente distintas, foi um contato amistoso entre os navegadores europeus e os nativos, que eram da tribo Tupiniquim. Pero Vaz de Carminha descreve eles como sendo pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e flechas. Houve uma troca de presentes entre os europeus e os habitantes locais. 2 índios foram até a embarcação de Cabral conversar com ele. Serviram vinho e comida a esses índios, mas eles não gostaram, recusaram a comida e o vinho. Em 26 de abril foi realizada uma missa, domingo de Páscoa na época. Cabral, depois de constatar que o território estava dentro da porção portuguesa do Tratado de Tordesilhas, o reivindicou para Portugal e para seu monarca, Dom Manuel. Ele foi embora do Brasil acreditando ter descoberto uma ilha. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1º de maio de 1500, é o primeiro documento oficial da história do Brasil. Ele escreveu essa carta para o monarca português da época, Dom Manuel I. Escreve o primeiro contato com os índios, a primeira missa realizada e impressões do território. Um fato importante é que essa carta prova que a data de chegada de Cabral ao litoral brasileiro foi em 22 de abril, algo que durante séculos não havia nenhuma evidência de tal evento se deu exatamente tal data. Um trecho importante da carta mostra como a preocupação dos portugueses em achar ouro ou prata, fizeram uma análise superficial econômica, do potencial econômico do território, falando que as águas são muitas e que dar-se-á nela tudo, e fala uma questão religiosa importante, falando que o melhor fruto que dela se pode tirar parece que será salvar essa gente. Mostra a visão eurocêntrica da época e antecipar o que aconteceria no futuro, que seria a expansão do catolicismo, do cristianismo nas Américas, da conversão na busca, né, por novos fiéis. Falando das décadas seguintes, né, do período pré-colonial, essa árvore foi o aspecto central do período pré-colonial do Brasil, é o pau-brasil. Em 1501, Américo Vespucci, em uma expedição, veio ao Brasil e aqui ele constatou que o território encontrado era um novo continente, um mundo novo. Décadas depois, um cartógrafo alemão, quando foi fazer um mapa mundi, né, um mapa do mundo, retratou o continente e batizou ele de América, em homenagem a Américo Vespucci. Entre 1500 e 1530 ocorreram incursões francesas no território que ameaçavam o domínio português. Daí, a realização de missões esporádicas de patrulhamento e extração do pau-brasil por parte patrocinadas pela coroa portuguesa. Nessa época, os brasileiros eram quem extraía o pau-brasil, quem fazia essa atividade econômica. Tal palavra não era associada a nenhum conceito de cidadania, nem durante o período colonial. O brasileiro é quem fazia atividade econômica e de extração do pau-brasil. Somente após a independência que essa palavra ganhou o sentido de cidadania. A ausência de metais preciosos desestimularam o processo de exploração e povoamento do território. Ocorreu apenas a criação de feitorias. Esse mapa mostra o território brasileiro, o litoral brasileiro, e chama Terra Brasilis. Mostra os nativos, os índios, realizando a extração do pau-brasil, e mostra animais da fauna brasileira. O que eram as feitorias? Eram entrepostos comerciais construídos no litoral para explorar e defender o território controlado pelos portugueses. Eram armazéns onde era guardado o pau-brasil cortado e seria posteriormente enviado para a Europa. A mão de obra nessa época era mão de obra indígena, que era remunerada por meio do escambo. As feitorias foram construídas no Brasil até a implantação das capitanias hereditárias. A implantação das capitanias hereditárias marcou o início do período colonial. A partir de 1534, houve o estabelecimento de 14 capitanias hereditárias. Era o método que a coroa portuguesa adotou para explorar o território e garantir seu domínio sobre ele. A coroa fez isso porque ela própria não tinha recursos para realizar o povoamento do território.
Quem recebeu as capitanias hereditárias eram os pequenos nobres portugueses. Esses destinatários receberam plenos poderes sobre suas capitanias e deveriam desenvolvê-las e protegê-las com recursos próprios. Durante o período colonial das capitanias hereditárias, o modelo econômico era baseado num tripé: latifúndio, grandes propriedades de terra, monocultura, produção de um único gênero, que no caso era o açúcar, e a escravidão, que era a mão de obra que movimentava esse sistema. Inicialmente, a escravidão era a escravidão dos índios, que eram capturados. Posteriormente, a importação de escravos africanos, e todo esse empreendimento era custeado com capital de banqueiros holandeses, um fato muito importante que será retomado aqui nessa apresentação no futuro. Toda a produção dos engenhos era para exportação para a metrópole. Isso constitui o pacto colonial. Tudo que sai da colônia vai para a metrópole. E tudo que a colônia precisa tem que vir da metrópole. Nessa época também há uma produção de tabaco e algodão na colônia brasileira. A sociedade era patriarcal e estratificada. Mulheres não tinham participação política. Uma pirâmide que mostra a sociedade da época. No topo, a aristocracia dos senhores de engenho. No meio, os homens livres. Na sua base, os escravos. Uma imagem que retrata a estrutura de um engenho. Ao centro, de número 1, a casa grande. Perto, de número 3, a senzala, que é onde ficavam os escravos. Mais abaixo, nos números 7, 8, 5 e 6, a caldeira, a casa de purgação, a fornalha e a moenda, onde o açúcar era produzido. Em 1548, houve a criação do Governo Geral do Brasil por parte da coroa, visando centralizar a administração do território. A primeira capital foi a cidade de Salvador, escolhida justamente por sua posição centralizada. A coroa desejava consolidar e coordenar o processo de colonização na colônia, e assegurar também o domínio do território contra ameaças militares estrangeiras ou dos índios locais. Um fato que ocorreu naquela época foi a criação de câmaras municipais para a administração pública, que era ocupada pelos chamados homens bons, que eram os cristãos e proprietários de terra. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Nessa época, houve o estímulo da atividade pecuária e o início da interiorização do território. As bandeiras eram esquadras de homens que se deslocavam rumo ao interior do território, buscavam metais preciosos, ouro e prata, índios para escravizar, combater os escravos e os quilombos. Quem participava na maioria das bandeiras eram os paulistas, que eram nascidos da miscigenação entre os portugueses, europeus e os índios. E as mulheres índias falavam o tupi. Por causa disso, batizaram diversas cidades fundadas por eles com nomes originais da língua tupi. Por exemplo, Taubaté, Sorocaba, Jundiaí e Itu. Aí está uma lista de vários bandeirantes famosos que hoje nomeiam rodovias importantes do estado de São Paulo. Fernão Dias, Anhanguera, Raposo Tavares. O legado das bandeiras é a expansão informal do território brasileiro, além do Tratado de Tordesilhas, que os bandeirantes não tinham noção se estavam ou não dentro da porção portuguesa e acabavam entrando no território espanhol, promoveram o início da ocupação interior, ajudaram a expandir as atividades econômicas da colônia, pecuária, produção de carne, produção de couro, e busca, início da mineração, tiveram um papel importante na trajetória das sociedades nativas do Brasil, que foram ou assimiladas, por meio da miscigenação, ou massacradas e mortas. Aqui uma nota importante sobre o papel dos nativos indígenas na relação com os europeus, com os portugueses. Alguns índios lutavam a favor dos portugueses, única e exclusivamente para combater tribos rivais. Um exemplo disso ocorreu quando os franceses procuraram invadir o território que hoje conhecemos, como a cidade do Rio de Janeiro, fundando a França Antártica. Os tupiniquins lutaram ao lado dos portugueses e os tupinambás lutaram ao lado dos franceses. Uma pequena curiosidade é que a cidade de São Luís foi fundada por franceses em homenagem a Luís IX. Os franceses invadiram tanto ao sul, no Rio de Janeiro, quanto ao norte, e fundaram a cidade de São Luís. Falando sobre a religião cristã, a religião católica, um dos objetivos das grandes navegações era a expansão religiosa e a conquista de novos fiéis. Por causa disso, ocorreu a vinda dos jesuítas, que queriam propagar a fé católica e catequizar os índios.
Para conseguir esses objetivos, eles tinham como ferramentas o domínio das línguas portuguesa, da língua tupi e da língua geral, que era uma mistura dessas duas línguas, e usavam a música e as artes para impressionar e atrair os pagãos, né, e convertê-los. Os jesuítas criaram vários colégios para educar os filhos dos colonos e alguns índios. Um colégio importante foi o Colégio São Paulo, que a partir dele foi fundada a cidade de São Paulo. Na imagem à direita, nós vemos o padre José de Anchieta. Essa pintura mostra justamente a fundação da cidade de São Paulo, e essa imagem mostra a fundação da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Falando brevemente sobre esse evento, a União Ibérica foi a união dos reinos de Portugal e Espanha após a morte de monarcas portugueses, primeiro Dom Sebastião e depois seu tio-avô, que morreu 2 anos depois do seu desaparecimento. Filipe II foi o primeiro monarca da União Espanhola, que durou de 1580 a 1640. Uma curiosidade é que esse Filipe foi o monarca que patrocinou o início da colonização das Filipinas e por isso esse país hoje tem esse nome em homenagem justamente a Filipe II. Durante a União Ibérica, os portugueses mantiveram a administração de seus territórios e a União Ibérica foi importante para contestar o Tratado de Tordesilhas por parte dos portugueses, porque a partir do momento que existia um único país, sob o governo de um único monarca, os portugueses podiam ir além das fronteiras impostas pelo Tratado de Tordesilhas. Isso ajudou na expansão rumo ao Rio da Prata, no Rio Grande do Sul. Uma vez que ocorreu a União Ibérica, os inimigos da Espanha passaram a ser também os inimigos de Portugal. A Holanda fazia parte do Império Espanhol e declarou a independência dele em 1581. Os banqueiros holandeses que financiavam os engenhos de açúcar e o comércio de açúcar no Brasil foram proibidos por Filipe II de participar do comércio de açúcar. Como retaliação, os holandeses iniciaram invasões aos territórios espanhóis e portugueses pelo mundo, primeiro na Ásia, depois na América. E em 1630 ocorreu a tomada de Pernambuco pelos holandeses, que queriam criar a Nova Holanda. Naquela época, Pernambuco era a área de produção de açúcar mais rica do mundo. O mapa à direita mostra o território brasileiro dividido entre a porção portuguesa e a porção espanhola do Tratado de Tordesilhas, os territórios tomados pelos holandeses. Na Nova Holanda, um governante importante foi Maurício de Nassau. Maurício de Nassau propagou a liberdade religiosa, seja para os protestantes holandeses que vieram ao Brasil, cerca de 80 mil, para os imigrantes judeus, e uma curiosidade é que a primeira sinagoga construída na América foi na cidade do Recife. Maurício de Nassau também promoveu a urbanização do território, a construção de diques, canais, pontes, e promoveu a expansão da produção de açúcar por meio de crédito. Essa imagem mostra a Batalha do Guararapes, que será abordada agora. Em 1640, a dinastia portuguesa de Bragança tomou o poder em Portugal e terminou a União Ibérica, e passou a lutar para recuperar os territórios perdidos. Os holandeses foram expulsos definitivamente do território brasileiro em 1654. Antes disso, em 1648, houve um marco na história do Brasil, onde brancos, índios e negros nascidos aqui para expulsar os invasores holandeses. Essa batalha foi o surgimento do exército brasileiro. Os holandeses se estabeleceram nas Antilhas, na América Central, e passaram a produzir açúcar lá. Isso contribuiu para o fim do ciclo do açúcar e para a queda econômica da região do Nordeste. Substituindo o ciclo do açúcar, veio o ciclo do ouro. Os bandeirantes descobriram jazidas de metais preciosos no final do século XVII. Isso incentivou vários fluxos migratórios de portugueses saindo da metrópole rumo às áreas mineradoras da colônia. Aproximadamente 600 mil portugueses vieram para a colônia nesse período, por causa da mineração. Portugal, inclusive, baixou várias leis para proibir esse fluxo descontrolado. Essa vinda de vários portugueses intensificou o processo de interiorização do território brasileiro e propiciou a fundação de várias cidades e o aumento da urbanização. Minas Gerais hoje é o estado brasileiro com mais municípios. São 843 no total. Naquela época, houve o uso também da mão de obra escrava
na sociedade mineira. E uma curiosidade é que os escravos podiam ascender socialmente, juntar dinheiro, comprar sua carta de alforria e conquistar sua liberdade. A escrava Chica da Silva, a figura real da história brasileira, é um dos exemplos desse processo. Aproximadamente 1.000 toneladas de ouro foram extraídas até o século XVIII. Essa expansão demográfica criou um mercado interno a ser suprido e ajudou a expandir a capacidade econômica do Brasil. A prosperidade de famílias possibilitou a ascensão intelectual de seus herdeiros. Os filhos podiam estudar na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra. Lá tiveram contato com ideais iluministas que foram usados durante a Inconfidência Mineira. Falando brevemente dos impostos da época, havia o quinto, que era a cobrança de 1/5 do ouro extraído para a coroa portuguesa, daí a expressão o quinto dos infernos. A captação, que era um imposto per capita, pago por cabeça, por cada trabalhador livre da época, e as derramas, que era quando o devedor teria que pagar a diferença do seu saldo com seus bens pessoais. O Rio de Janeiro era um porto por onde era escoada a produção mineradora, e ele cresce de importância econômica e vira a nova capital da colônia, substituindo Salvador. Falando brevemente da arte barroca, surgiu na Europa como resposta à reforma protestante e ao Renascimento. A Igreja Católica, naquela época, uma grande mecena das artes, por esteve profundamente associada à arte barroca, e usou ela para demonstrar sua glória, sua pompa, sua exuberância e sua emoção, propagando uma mensagem sedutora para converter e atrair fiéis e os pagãos, os índios e os negros. Aleijadinho e Mestre Ataíde são dois expoentes do barroco brasileiro. Forte presença em Minas Gerais da arte barroca por causa da pujança econômica do Estado naquela época e presença do estilo rococó. Aqui algumas imagens que mostram a arte barroca brasileira. Essa é a igreja de São Francisco, é a igreja com mais ouro no Brasil. Falando agora da vinda da família real. Durante as guerras napoleônicas, a família real portuguesa fugiu da invasão francesa, chegando ao Brasil em 1808. Aqui passaram a permitir a criação de manufaturas para produzir bens que não podiam ser mais importados de Portugal. Ocorreu a abertura dos portos, portanto, outras nações poderiam comercializar no Brasil. O país foi levado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, deixando de ser uma colônia. E ocorreu a criação de diversas instituições: a Imprensa Real, o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e a Academia Real Militar. A cidade do Rio de Janeiro é a única cidade fora da Europa que já foi capital de uma nação europeia. Pelo que foi exposto antes, durante esse slide, demonstra como houve o fim do pacto colonial, ajudando na emancipação brasileira nos anos seguintes. Napoleão foi derrotado em 1815, mas a família real permaneceu no Rio. Em 1820, ocorreu a Revolução Liberal do Porto e a exigência do retorno de Dom João e da família real. Os portugueses queriam restabelecer no Brasil o status de colônia. Dom João volta para Portugal, mas seu filho, Pedro de Alcântara, fica no Brasil, nomeado príncipe regente. Em 9 de janeiro de 1822, Pedro de Alcântara decide ficar no Brasil, apesar das pressões das cortes portuguesas. Pedro de Alcântara estava na província de São Paulo buscando o apoio das elites paulistas quando foi avisado por José Bonifácio e sua esposa, a princesa Leopoldina, dos atos das cortes portuguesas que tentavam minar seus poderes e prejudicar o Brasil. Nesse dia, Dom Pedro proclamou a independência do país. Dom Pedro foi aclamado pela população e adotou o título de imperador do Brasil, e não de rei, criando assim uma separação entre a monarquia portuguesa e a monarquia brasileira. O Brasil é o único país da América que, após tornar independente, não virou república. Aqui a imagem da bandeira imperial, a cor verde vem da família Bragança, a cor amarela, nesse formato de losango, vem da família Habsburgo, os ramos são ramos de café e tabaco, a coroa é obviamente a coroa imperial, ao centro temos a cruz da Ordem de Cristo e a esfera que simboliza a expansão ultramarina portuguesa.
Aqui dois mapas mostrando o território brasileiro no início e no fim do Império. No mapa de 1821 nós temos ainda a província Cisplatina. Naquela época, o Uruguai fazia parte do Brasil. Posteriormente veio a se separar. Primeiro reinado. A Constituição foi outorgada em 1824. Essa Constituição criava o poder moderador, instituiu o catolicismo como religião de Estado e foi a Constituição que vigorou por mais tempo no Brasil. Dom Pedro, por suas características centralizadoras, teve vários desgastes com as elites brasileiras e vários eventos que minaram sua autoridade como governante, como a crise da Confederação do Equador, a perda da província Cisplatina. Com a morte de seu pai, houve a crise da sucessão portuguesa. Desgastado, ele abdicou em 1831 em favor de seu filho menor de idade. Dom Pedro volta para Portugal para tentar retomar o trono para sua filha, Dona Maria II. Dom Pedro II tinha 5 anos quando seu pai abdicou. Entre 1831 e 1840, o Brasil foi governado por um regente. Vários movimentos separatistas ocorreram durante esse período. Dom Pedro II só atingiria a maioridade em 1843. Portanto, sua maioridade foi antecipada para 1840, para que ele se tornasse o governante e pudesse dar estabilidade política ao país. O objetivo foi alcançado. Durante o segundo reinado, houve elevada prosperidade econômica, com o ciclo do café e expansão da infraestrutura do país. O Brasil conseguiu vencer a Guerra do Paraguai e Dom Pedro estimulou o desenvolvimento das artes do país. Falando rapidamente do ciclo do café, ele se iniciou no século XIX, após o esgotamento do ciclo do ouro. Foi notadamente na região sudeste e propiciou a expansão das cidades paulistas, principalmente a capital São Paulo e o Porto de Santos. Com o fim do tráfico negreiro, houve um problema de mão de obra, que foi suprido com a imigração europeia, primeiro dos alemães e depois, em maior volume, dos italianos, que chegavam aqui e trabalhavam no sistema de parcerias. Contribuiu, como já dito anteriormente, para a estabilidade do segundo reinado. Falando sobre a literatura, o primeiro documento da literatura brasileira foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Durante o período colonial, nós tivemos alguns autores relevantes, como Gregório de Matos, o nordestino Gregório de Matos, da poesia satírica. Tivemos, em Minas Gerais, os poetas inconfidentes, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. No Império, nós tivemos dois movimentos. O movimento do romantismo, com Casimiro de Abreu, Joaquim Manuel Machado, José de Alencar e outros, e o realismo, com Machado de Assis e Euclides da Cunha. Falando sobre a escravidão, fato importante da trajetória brasileira, Portugal tinha uma população pequena e não tinha interesse em migrar para realizar trabalhos árduos braçais. O tráfico negreiro durou oficialmente de 1559 até 1850. Os escravos vinham principalmente de Angola, Guiné, Moçambique em navios negreiros, maioria de homens. Estimativas apontam que aproximadamente 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil. Esse tipo de mão de obra esteve presente em todos os ciclos econômicos do país, também agiam como um transporte de cargas e estavam presentes em outras profissões citadas aí. Os quilombos eram comunidades de escravos fugindo, constituídos em locais de difícil acesso, e era uma forma de resistência à escravidão. Aqui, um mapa holandês do século XVII que mostra o quilombo de Palmares. Sobre a questão abolicionista, aqui está uma lista das leis aprovadas. A primeira em 1881 e a última e mais importante, a Lei Áurea, de 1888, assinada pela princesa Isabel, que acabava com a escravidão no Brasil. Para finalizar, a queda do Império se deu por causa da idade avançada do imperador, que limitava sua atuação como chefe de Estado. Os dois filhos masculinos de Dom Pedro faleceram quando ainda eram crianças, e a princesa Isabel era casada com um francês, o que gerou medo de que o país fosse governado por um estrangeiro. A elite escravocrata estava insatisfeita com a aprovação da Lei Áurea. Dom Pedro teve um desgaste com a Igreja Católica durante seu reinado, por causa da questão dos maçons. Teve desgaste com os militares do Exército, porque os cargos de alta patente do Exército não eram ocupados por militares de carreira, mas por civis indicados por ele. Isso culminou com o golpe militar de 15 de novembro de 88, que acabou com o Império e mandou para o exílio a família imperial brasileira. O Brasil virou uma república cujo nome era Estados Unidos do Brasil. Obrigado.